Bom dia, meninos do sexto ano A e B do Colégio Nossa Senhora Aparecida. Hoje nós vamos revisar todos os conteúdos estudados, né, para a nossa atividade avaliativa. Então, vamos revisar? O primeiro conteúdo a ser revisado são os divisores, né, divisibilidade e múltiplos de um número natural. Vamos falar primeiro dos múltiplos, tá? Múltiplos de um número natural. Para se obter os múltiplos de um número natural, multiplica-se esse número pela sucessão dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reticências porque os números são infinitos. Observe na sequência a seguir a multiplicação do número 3 pela sucessão dos números naturais a partir do zero. Então, nós não podemos esquecer que é a partir do zero. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. E 3 vezes 8, 24 em reticência. Os múltiplos também são infinitos. Os resultados são os múltiplos de 3. Então, mais uma vez, falando que os resultados da tabuada são os múltiplos. A notação de múltiplos é o M maiúsculo dentro, né, de um parênteses e aqui está o resultado, certo, meninas? O zero é um múltiplo de qualquer número. 4 vezes nada, nada, 4 vezes 1, 4 e assim sucessivamente. Aqui eu tenho os múltiplos de 4. Aqui são os múltiplos de 6, o resultado da tabuada do 6. 6 vezes nada, nada, 6 vezes 1, 6 e assim sucessivamente, tá? Qualquer número é múltiplo de si próprio. Eu dei alguns exemplos de atividades, né? Aqui tá pedindo, indique 5 múltiplos de 2 e de 6. Nessa outra aqui, nesse outro slide, tá pedindo os 5 primeiros múltiplos de 2 e os 5 primeiros múltiplos de 6. Bom, eu tenho aqui a minha anotação, né? E os 5 primeiros múltiplos de 2 a partir do zero. Aqui também eu tenho os múltiplos de 6, né? Os 5 primeiros a partir do zero. Se na atividade avaliativa pedir para mim tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum, vou utilizar os múltiplos de 2 e os múltiplos de 6 como exemplo, tá? Se vocês me disserem que o menor múltiplo comum entre os dois é 0, né? Vai estar errado, porque tem que ser diferente de 0. Então, o menor múltiplo comum diferente de 0 é o número 6, porque ele consta aqui e ele consta aqui também, certo, meninos? MMC de 2 e 6, 6. Na página 63, na página 64, tem falando sobre os múltiplos. Se vocês tiverem dúvida, pode ir lá no livro, né, SAS, e observar toda a introdução de múltiplos no canal de Ludicimática também tem, tá? Vamos falar agora de divisores. Divisores. Chama-se divisores de um número a todos os números naturais que o divide de forma exata e o resto da divisão é zero. Eu tenho 2 exemplos aqui, ó. 2 exemplos, um de divisão exata e um de divisão não exata, de inexata. Nessa divisão aqui, eu posso dizer que 12 é divisível por 3 e 3 é divisor de 12 porque restou 0. Neste outro exemplo, eu digo que 27 não é divisível por 5 e 5 não é divisor de 27 porque restou um número diferente de 0. Conclusão, 1 é divisor de qualquer número. Eu falei para vocês que o número 1 é o divisor universal, lembram? Então, o 1 é divisor de qualquer número. Eu consigo dividir qualquer número por 1. Qualquer número é divisor de si próprio, tá? Então, qualquer número é divisível por 1 e qualquer número é divisor de si próprio. Então, qualquer número tem pelo menos 2 divisores, certo? E aqui eu dei 2 exemplos, o divisor de 7 e o divisor de 11.
Exemplos de atividade de divisibilidade. Foi a mesma orientação que eu dei no slide anterior, né? Os dois exemplos do slide anterior. Se tiver lá para você preencher, né? As lacunas, os espaços, aí você vai preencher falando que 12 é divisível por 3 e 3 é divisor de 12. Aqui, 27 não é divisível por 5 e 5 não é o divisor de 27, certo, meninas? Os critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade, ele nos é colocado, né, como se fosse um macete para facilitar os nossos cálculos. Lá no canal de Ludissimática, tem uma aulinha que eu gravei explicando passo a passo os critérios que nós necessitamos saber para que facilite os meus cálculos. Lá também tem algumas aulas, né, que vocês podem estar estudando, potenciação, radiciação, o método da botinha, a lei do expoente, tá, meninas? Qualquer dúvida, vai lá no canal de Ludissimática. Vamos recordar. Então, nós vamos revisar agora a potenciação. Até no quinto ano, vocês aprenderam que existiam 4 operações. Então, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Agora, no sexto ano, vocês aprenderam que existe a quinta operação. E a quinta operação se chama potenciação. Como que eu posso identificar uma potenciação? Com um número maior, que é a minha base, e esse filhotinho aqui em cima, que é o meu expoente. Então, eu falo 2 vezes o 3, vezes o sexto ano, não pode confundir, né? Está adicionando, está somando, é multiplicação, é 2 vezes o 3. 2 vezes o 3 é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Aqui eu dei mais alguns exemplos, né? De atividades de potenciação. Lembrando que essa aula, ela foi presencial, a aula de potenciação. Nós tivemos a aula de potenciação em sala, tá? Então, aqui, como que eu faço a leitura? Vocês se recordam? É 2 ao quadrado. 2 vezes o número 2. 2 vezes 2, 4. 3 ao cubo. 3 vezes 3, 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 3 ao quadrado é igual a 9. 3 vezes 3, 9. Aí, vocês aprenderam que existe também a sexta operação matemática. A sexta operação matemática, ela se chama de radiciação. A gente pode indicar, né, a radiciação através deste símbolo aqui, ó, a gente pode identificar, né? Ele se parece com um V, o V de Vitória. O nome dele é radical. E o número que está dentro do radical é o radicando. O resultado é a raiz. E o filhotinho aqui em cima se chama índice, certo? Coloquei alguns exemplos de raízes exatas aqui, na qual a gente vai trabalhar na atividade avaliativa, certo? No canal de Ludissimática tem uma aula e tem macetes encontrando raízes maiores, mas por enquanto nós vamos trabalhar essas raízes exatas, que são chamadas de quadrados perfeitos, certo? A raiz de 4. Quem é a raiz de 4? Eu tenho que pensar num número que multiplicado por ele mesmo dê 4. Quem será? 2. 2 vezes 2, 4. Quem é a raiz de 9? 3, porque 3 vezes 3, 9. Quem é a raiz de 16? 4, porque 4 vezes 4, 16. Quem é a raiz de 25? 5, porque 5 vezes 5, 25. E assim sucessivamente, tá, meninos? Agora nós vamos passar para os métodos para tirar o máximo divisor comum de um número. Nós já aprendemos o que é divisores, né? Que é aquele número que fica dentro da chave de divisão, certo? E agora nós vamos tirar o maior divisor comum entre dois números. Então, aqui eu tenho a minha notação de divisores, que é o D maiúsculo, e tenho tirando os divisores de 10 e os divisores de 15, certo? Então, o 1 é divisor universal, ele consta aqui. O 2 é divisor de 10, o 5 também.
e depois o 10. Lembrando que se o divisor for números pares, quando eu tiver na metade, o próximo será ele mesmo, tá? Então, eu tenho os divisores de 10 e tenho os divisores de 15. Vou tirar o MDC, o máximo, o maior. O que eu tenho em comum aqui é o número 1, né? E o 5, tá? Mas qual desses dois é o maior? O 5, então tá aqui. O MDC de 10 e 15 é 5. Eu posso utilizar outros métodos para facilitar, né, e encontrar um máximo divisor comum de um número, principalmente se o número for maior. Então, existe o método da lei do expoente. Como que eu vou fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é fatorar. Então, eu quero encontrar o máximo divisor comum de 72 e 48 pelo método da lei do expoente. A regrinha é números comuns de menores expoentes. Fatoro 48 e fatoro 72, certo? Olha só, na fatoração, vamos aqui primeiro do 72. Na fatoração de 72, eu consegui dividir por 2, que deu 36, dividir por 2, que deu 18, dividir por 2, que deu 9, dividir por 3, que deu 3, dividir por 3, que deu 1. Terminei a minha fatoração. Quem apareceu aqui? As bases 2 e as bases 3. Então, eu coloco aqui base 2, base 3. Sinal de multiplicação. Quantas vezes o 2 apareceu? 3 vai ser o meu expoente, tá? Quantas vezes o 3 apareceu? 2, então vai ser o meu expoente. Coloquei na forma fatorada, tá bom? E aí, eu vou fatorar o número 48 separadamente, de forma isolada. Primeiro eu fatoro 72, depois eu fatoro 48. Fatorei 48. 48 dividir por 2, que deu 24, que dividir por 2, que deu 12. Dividir por 2, que deu 6. Dividir por 2, que deu 3. Dividir por 3, que deu 1. Acabou. Logo, 48 vai ficar na forma fatorada 2 elevado à quarta potência vezes 3, certo? Então, aqui eu tenho, de forma fatorada, 72 e 48. De forma fatorada, ficou 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. E de forma fatorada, 48 ficou 3 vezes 2 à quarta potência. Tem números comuns? Tem. O 2 é comum entre os dois. Qual é o de menor expoente? O 2 ao cubo, então tá aqui. O próximo, o 3 é comum? Sim. Qual é o de menor expoente? Esse daqui, então ele vai para cá. 2 ao cubo é 2 vezes 2, né? Que dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, eu tirei o máximo divisor comum de 72 e 48, né? Com a lei do expoente. Eu posso utilizar um outro método, que é o método da botinha. Lá no canal tem detalhadamente eu fazendo, vocês vendo, verificando como que eu faço passo a passo. Primeira coisa que você vai ter que fazer, fatorar. Fatoro 12, passo o traço aqui na vertical. Divido 12 por 2, que deu 6. Dividir por 2, que deu 3. Dividir por 3, que deu 1, certo? Agora, eu passo outro traço aqui na vertical, coloco 1 lá em cima, que é o divisor universal, e multiplico por todos acima de mim. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 4, 12, certo? Encontrei os divisores de 12. Olha, se eu desenhar aqui, ó, eu consigo visualizar o quê? Uma botinha. Por isso, o método se chama método da botinha, certo? Encontrei os divisores de 12. Quem é? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Se perguntar na atividade quantos divisores tem o número 12, eu posso dizer que tem 6. Números primos entre si. Nós já estudamos números primos entre si em outras aulas, agora é só recordar, né? Quando um número é primo entre si? Quando o único divisor comum entre dois números for apenas o número 1, tá? Por isso, nós chamamos de primos entre si. Aqui tem um exemplo de atividade que pode ser cobrada. Então, tá aqui. Alternativa A. O número K é expresso em 3 ao quadrado mais raiz de 81. E o número J é expresso em 2 ao cubo mais raiz de 16.
Então, o número K é qualquer número, nós não conhecemos, é uma incógnita, só que ele é expresso por essa expressão matemática aqui. Então, quanto que é 3 ao quadrado? 2 vezes o 3. 2 vezes 3, 3 vezes 3, 9. Quem é a raiz de 81? Um número multiplicado por ele mesmo. Quem é? 9, porque 9 vezes 9, 81. Descobri o valor de K, que é 18. Agora eu vou descobrir o valor de J. 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Quem é a raiz de 16? 4, porque 4 vezes 4 são 16. J é igual a 8 mais 4. Logo, J é igual a 12. E se eu perguntar na atividade avaliativa se J e K são primos entre si? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que tirar todos os divisores de 18, vão ter que tirar todos os divisores de 12, tá? Lembrando que para eles ser primos entre si, tem que ter apenas o 1, né, em comum, certo? E aqui vocês podem verificar que tem o 1 em comum, 2, 3 e o 6. Olha a quantidade de números que eles têm em comum, tá? Então, eles não são primos entre si. Na página 73, tem mais falando sobre números primos e números compostos. Os números são considerados primos quando são divisíveis por dois números, né? O 1 e ele mesmo. Os números são considerados compostos quando são divisíveis por mais de dois números, tá? Então, vale a pena recordar, tá bom? E bons estudos. Não confundam números primos entre si com números primos. Os números primos entre si têm um 1 como divisor comum, certo? E os números primos têm dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. E os compostos são aqueles que têm mais de dois números, certo? A avaliação de matemática será dia 14/5, né? O que vocês vão estudar? A apostila da página 63 e 64, 73, 83, o slide e lá no canal de Logicimática. Certo, meninos? Bons estudos para vocês.